Olá, queridos, graça e paz. Jesus cura porque Ele quer. Lucas 5. Esse título que eu escolhi para essa nossa meditação serve apenas para nos lembrar quem é o Deus e quem são os servos. Nós não podemos jamais mudar essa ordem. Nunca podemos dar ordens e muito menos exigir ou determinar o que Deus deve fazer. No muito, no máximo, nós podemos clamar, pedir, suplicar a Deus que nos faça isto ou aquilo. A Bíblia Sagrada não tem nenhuma passagem que mostre alguém dando ordem a Deus. Ainda que o texto use um verbo conjugado no imperativo, quando se fala com Deus, o texto exprime não uma ordem, mas um suplício, um clamor diante de Deus. Veja o exemplo deste homem em Lucas capítulo 5, versículos de 12 a 16. Diz assim: estando Jesus numa das cidades, passou um homem coberto de lepra. Quando viu Jesus, prostrou-se, rosto em terra, e rogou-lhe: se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão e tocou nele, dizendo: quero, seja purificado. E imediatamente a lepra o deixou. Então, Jesus lhe ordenou: não conte isso a ninguém, mas vá mostrar ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Todavia, as notícias a respeito dele se espalhavam ainda mais, de forma que multidões vinham para ouvi-lo e para serem curadas de suas doenças. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Queridos irmãos, vemos muito claramente nesta passagem a soberania de Deus. Quando Deus quer, ninguém pode impedir. Jó falou isso. No final do livro de Jó, em sua oração, Jó diz: sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jó 42, 2. E isto serve para nos colocar em nosso devido lugar. Quem dá as ordens é Deus, é o Senhor Jesus. E nunca nós, os seus servos. E como já falamos na abertura dessa meditação, nós somos os servos, Ele é Deus. Depois disso, o texto nos mostra que devemos buscar ao Senhor. O interessado nas bênçãos vindas de Deus somos nós, e não Ele. Aquele homem leproso foi até Jesus e se prostrou diante dele e suplicou ao Senhor que o curasse. Quero lembrar o que o escritor aos Hebreus disse em Hebreus capítulo 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. E buscam aqui nesse texto quer dizer ir à procura, tentar encontrar, procurar. Então, meus irmãos, como disse Isaías, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Isso é Isaías 55, 6. E por fim, o texto de Lucas mostra um homem que teve ousadia e intrepidez na proclamação da boa notícia do Evangelho de Cristo. É verdade que, como diz o texto, Jesus lhe ordenou: não conte isso a ninguém. E eu quero salientar que o Evangelho de Marcos, no capítulo 1, versículos 43 e 44, diz que Jesus o despediu com uma severa advertência: olhe, não conte isso a ninguém. Mas Marcos também diz que ele, porém, saiu e começou a tornar público o fato, espalhando a notícia. Marcos 1, 45. E eu fico aqui imaginando o que aquele homem estava sentindo.
Ele foi curado de uma doença terrível que o tornava impuro. Note que ele não pede cura, ele pede purificação. E ele foi purificado. Acho que seria muito difícil que ele não contasse para ninguém. Só que nós também fomos purificados. 1 João 1,17 diz que o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, meus irmãos, só falta a gente reagir como aquele homem. Primeiro, reconhecendo a soberania de Cristo. Depois, buscando o Senhor de todo o coração. E, finalmente, proclamando o Evangelho de Cristo com ousadia e intrepidez. Que Deus nos ajude. Amém. Fiquem com Deus. Fiquem na paz do Senhor Jesus.